por exemplo, se o BNDES passa a investir mais em transição energética e menos em atividades poluentes, naturalmente, em alguns anos, a economia descarboniza. Então você pode ter tanto uma pressão direta quanto uma pressão indireta no capital, para onde o capital vai, porque guiando para onde o capital vai, você em 5 anos, 10 anos, começa a mudar como é que a economia se comporta. E por isso que hoje, já no Brasil, existem várias regulações do Banco Central que pressionam os bancos no sentido deles terem mensuração de emissão, reportar, olhar a carteira. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Hoje vamos falar sobre um tema da moda e muito importante. Aliás, deveria ter entrado na moda há muito tempo, já que a gente está meio atrasado, que é o tema do ESG, né? O tema da governança, da sustentabilidade ambiental, da transição climática, energética, né? E tudo mais, né? Um tema que a gente chega até meio atrasado, né? Dada a situação catastrófica em que está o planeta, né? Inclusive eu estava vendo os últimos dados de aquecimento global desse ano de 2023, está um negócio assim chocante, né? Eu sinceramente espero que ainda dê tempo de salvar o planeta, porque a coisa está realmente dramática, né? Para falar desse tema, a gente recebe aqui o Arthur Kovatti. É uma alegria e uma honra ter a presença do Arthur, que é um grande entendedor do tema, um entusiasta, né? Que trabalha com isso na prática, no dia a dia. Então vai ser muito legal a nossa conversa, poder falar desses temas de ESG de maneira aplicada, de maneira prática mesmo, e não apenas de maneira teórica, né? Arthur, é uma alegria te receber aqui. Fala um pouquinho para a gente, antes de começar, da sua trajetória, do que você tem aprontado, né, por onde você tem andado. Obrigado por ter aceitado o convite. Legal, Paulo. Bom, acho que sou eu que agradeço o convite, viu? Bom, eu sou engenheiro de formação, sou graduado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA. Durante a minha graduação, Paulo, eu queria ser cientista, então eu cheguei a ser parte 2 vezes da equipe brasileira para a Olimpíada Mundial de Matemática. Você resistiu ao ITA, já é um herói, né? Já é um herói da partida, já, né? Tá certo. E estudava temas como entropia, teoria da informação, tal, e ia ter uma carreira acadêmica. Até que no ITA eu fui, acho que, picado por 2 mosquinhas, uma do empreendedorismo e outra do impacto, do tema impacto. Eu já no ITA conheci o Instituto Alfa Lumen, é uma organização do terceiro setor, na qual atuei 3, 4 anos como professor, e depois de ter graduado no ITA, eu fiquei 3 anos como diretor financeiro. É uma organização de impacto social que impacta algo como umas 10, 15 mil crianças. Alfa Lumen. Eu tô até aqui com a caneca, o Instituto Alfa legal. Lumen. Faz a propaganda. Boa. E foi uma experiência assim que mudou a minha vida, ter conhecido o Instituto Alfa Lumen, ter entrado em contato com a temática do impacto, do desenvolvimento humano, das questões sociais e tal. E também, como eu disse, eu fui muito picado pela mosquinha do empreendedorismo. Eu já tive, Paulo, um pouco de tudo, até loja de roupa online, administradora de condomínio, o que você imaginar eu já tive de negócio. E acho que a DIP, né, eu cofundei a DIP junto com o Paulo. O Paulo é um executivo que tem 30 anos a mais do que eu, ele foi executivo para as pessoas que não conhecem, é DIP ESG o nome da empresa, né? DIP ESG, exatamente. E o Paulo, ele foi assessor do presidente Carter, chegou a ter uma equipe sequestrada pelas Farc, trabalhou muito tempo na Guerra Civil colombiana, foi uma das pessoas que pode-se dizer que foi responsável pelo fim da Guerra Civil no Suriname, atuou muito fortemente. O ex-presidente do Suriname era guerrilheiro, conheceu o Paulo, ele recebeu o fuzil do guerrilheiro. Caramba, qual é o sobrenome dele? Paulo, qual é o sobrenome do Paulo? Miranda. Paulo Miranda. E a gente se conheceu há algo como 5 anos atrás, dentro do Instituto. E a DIP, Paulo, falando assim da minha vida, foi a oportunidade de unir um pouco das paixões que eu tinha e ele tinha. Então a DIP é uma empresa de tecnologia,
para trabalhar com o tema impacto, olhando muito para a questão do capitalismo e dos investimentos. Se você olhar, né, da minha breve biografia que eu contei aqui, eu trabalhei com tecnologia, sou meio cientista, meio empreendedor e meio amante do mundo do impacto. E vamos dizer, no paradoxo dessas três metades, surgiu uma unidade inteira que é a DIP, junto com o Paulo. A empresa tem 3 anos de operação. Para dar uma noção assim de porte para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, nós temos mais ou menos 100 pessoas no nosso time, 40 são desenvolvedores de software, que é quem faz os produtos, e nós temos um time de pesquisa de mais ou menos 20 pessoas, 15 PhDs. Caramba. E a visão da DIP é ser o principal fornecedor de soluções para mensuração de impacto da América Latina. A gente tem a visão que daqui 5 anos, 10 anos, você ter um inventário de emissão vai ser algo tão comum quanto você fechar o seu DRE. Você vai terminar o mês ou terminar o trimestre, vai fechar o resultado. A contabilidade da emissão vai ser tão importante quanto a contabilidade normal. Né? Exato, e corrente, assim. E a visão que a gente tem é que as empresas vão estar consumindo, quando chegar nesse momento, produtos da DIP para fazer essa contabilidade. A gente tem atuação bastante ampla, a gente tem aí algumas centenas de clientes que mensuram a emissão com a gente, inclusive alguns bancos. Bradesco é nosso cliente, Banco Votorantim é nosso cliente. Hoje você já pode dizer que para cada R$5 que circulam no país, R$1 tem a nossa ótica de mensuração de carbono, seja diretamente das empresas que a gente atende, seja através das instituições financeiras como o Bradesco e outras que a gente atende também. Então esse é um panorama bem rápido de mim e da DIP. Vamos começar, Arthur, dá um exemplo que você acha legal para a gente, assim, né? A gente que não é leigo nisso, né? Como é que vocês medem isso, né? Eu imagino que vocês tenham várias metodologias, que vocês tenham construído vários caminhos, né? Mas dá alguns exemplos práticos, assim, para a gente ter ideia de como é que isso está funcionando no mundo real, né? Bacana. Eu vou dar 2 exemplos práticos, tá? Um dentro de instituições financeiras e um dentro de empresas, tá? Começando pelo de empresas. Existe hoje, né? Foi um grande processo de convergência que já dura talvez 4 ou 5 décadas, e existe hoje o que a gente chama de GHG Protocol. O GHG Protocol é como se ele fosse uma contabilidade do carbono. Então ele tem regras de dado a empresa, dado as entradas, como você tem que contabilizar. E ele é um protocolo, assim, são algo como 1000 páginas de protocolo, inúmeras bases de dados, e você tem várias implementações desse protocolo para produtos que as empresas podem usar. Isso são medidas meio padrão já. Padrão, imagina assim, por exemplo, para tantos litros de combustível, isso vira tanto de emissão. Para tal tipo de ar-condicionado, isso vira tanto de emissão fugitiva. Tal. E assim, como eu disse, é extenso, são milhares de páginas de protocolos sobre como é que você tem que fazer cada caso. E existem implementações desse protocolo, por exemplo, em planilhas, que é como até os 10 anos atrás, a maior parte das empresas que tinham um inventário de emissão faziam. Talvez há 10, 15 anos atrás, você não tinha 100 empresas que tinham um protocolo de emissão no Brasil, que mensuravam, né? E elas faziam por planilha. Hoje a gente milhares. Tem... não chegou a milhar ainda, tá? A gente deve ter... assim, o registro público de emissão é como se fosse a clearance de onde esses protocolos são registrados. Ano passado, o registro público de emissão teve algo como 3 centenas, 4 centenas de inventários divulgados. Esse ano de 2023, a DIP já vendeu 300 licenças para cálculo de emissão para a empresa. Então, eu imagino que a gente não deva estar crescendo sozinho, né? Deve ser um movimento de crescimento do mercado. Não sei se vai estar milhar ou não. A licença na verdade, vocês desenvolveram um software que calcula isso que a empresa usa. Implementa o protocolo. Isso. O nosso software ele implementa o GHG Protocol de um jeito que a empresa sobe os arquivos fiscais, contábeis, as informações de consumo, e o software ele processa, ele usa vários algoritmos, tem inteligência artificial, tem várias coisas que processa essa informação, debuga ela, faz os cálculos de impacto e monta o protocolo de emissão para a empresa. Esse é um exemplo para a empresa. Esse GHG, do que vem a palavra? O GHG vem a coisa de Greenhouse Gas. Greenhouse Gas, tá. Imagino que assim... Até viajando um pouco no futuro, isso vai ser algo obrigatório até, né? Porque faz muito sentido você obrigar as empresas, pelo menos as listadas, as grandes empresas,
a ter uma contabilidade da sujeira, né? Vamos dizer assim, uma contabilidade da poluição. Para pelo menos as pessoas saberem quanto que aquela empresa está sujando, né? A gente está muito perto disso, tá, Paulo? Já existem economias e locais onde você já tem obrigatoriedade de cálculo de emissão. Aqui no Brasil, você já tem obrigatoriedade de cálculo de emissão da CETESB para alguns setores da economia aqui no estado de São Paulo e alguns portes de empresa, mas a gente está muito perto de, aqui no Brasil, ter uma regulação abrangente. A Marina Silva nos prometeu para agosto, né? Vulgo esse mês. Então, não sei se vai ser entregue ou não o mercado regulado de carbono. Não vai ser a promulgação do mercado, vai ser o envio por parte do governo do projeto de lei que vai criar o mercado de carbono regulado no Brasil. A promessa do governo é que enviaria o projeto de lei para o Congresso agora, no mês de agosto, talvez atrase um pouco. Você deve bem imaginar a complexidade da negociação por trás disso, as associações de classe. Vai ter um custo grande para empresas também, né? Uma coisa que não é trivial. Exatamente. Isso, né? Não é nada trivial, mas o que tem se desenhado é que toda empresa no Brasil que tiver uma receita e está num setor que justifique que ela provavelmente vai ter uma pegada de carbono maior que 10 mil toneladas de emissão, vai ser obrigada a reportar, então vai ter que contratar um serviço para fazer o cálculo da pegada, e quem tiver acima de 25 mil toneladas vai ser obrigado a entrar num sistema de cap and trade. O que é um sistema de cap and trade? É um sistema sistema de meta. Então, tirei. Então, cap and trade é um sistema de meta. Cada setor ganha uma meta de emissão, uma meta de redução dessa emissão, e isso tem que ser dividido nas empresas daquele setor. Então, toda empresa que tiver acima de 25 mil toneladas vai ter que entrar no cap and trade setorial. Quem tiver entre 10 e 25 mil toneladas vai ter que estar fazendo inventário de emissão. É meio que um buffer. Quais são as mais poluentes, as que estão acima de 25 mil? Imagino que você tenha de cabeça algumas que são as mais poluentes. Uma boa regra de bolso, Paulo, eu adoro uma boa regra de bolso, tá? Uma boa regra de bolso é que é 1 para 10. Então, 25 mil toneladas de emissão vai significar, grosso modo, uma empresa de 250 milhões de reais, 300 milhões de reais de faturamento. 10 mil toneladas, uma empresa de 100 milhões de reais de faturamento. Uma boa regra de bolso. Independentemente do setor que ela opera, assim, serviços, agro, indústria... Não, claramente dependente do setor, né? Por exemplo, um banco, provavelmente que tenha 1 bilhão de faturamento, não tenha chegado ainda nas 10 mil toneladas. Uma transportadora de 30 milhões de reais e 20 milhões de reais de faturamento, talvez, mas isso é uma regra de bolso para a economia como um todo. Tá. Cada setor vai ter mais ou menos um tranche, e assim, eu não estou falando isso porque eu vi o projeto, eu estou falando isso porque é o jeito lógico do governo fazer, é como outros governos em outros locais do mundo fazem. Você provavelmente vai ter tranches de faturamento setorial. Então, tipo, você tem hoje a empresa bate 70 e tantos milhões de reais de faturamento, ela tem que sair do presumido para ir para o real. Uma empresa do setor de transporte que tenha mais do que 30 milhões de reais de faturamento vai ter que ter o inventário de emissão. E daí, tendo o inventário de emissão, é onde o governo vai saber se ela vai entrar no cap and trade ou não quando ela passar esse threshold de 25. Mas esse número 10, 25 tal, é um pouco do que vazou a mercado das negociações, das articulações. A gente não tem certeza, né? Precisa ainda o governo escrever o projeto e mandar para a Câmara. E daí... Perfeito. Pode falar, vai lá. E daí isso está muito ligado ao produto que a gente tem para a empresa. Eu queria comentar, Paulo, do produto para a instituição financeira. Calma, já vamos chegar lá, que eu quero ouvir esse da instituição financeira. Só ainda, aproveitando o gancho do protocolo GHG, então o protocolo GHG ele já dá um cálculo da pegada de carbono. O resultado dele é a pegada de carbono. É a pegada de carbono. E essa pegada de carbono, ela é dividida em escopos, categorias, tal. Ele tem uma taxonomia própria desse resultado, mas o valor assim do GHG protocolo te dar um número de emissão, de pegada de carbono. Perfeito. E isso é feito a partir dessas relações entre insumos e poluentes, né? Quanto mais tem, se você usa insumo mais poluente, se você usa menos insumo, qual é o resultado do seu produto, se é um serviço, se é um produto industrializado, se é um produto agro, etc. Imagino que o protocolo, né, você falou que tem mais de 1000 páginas, ele deve lidar com toda essa questão de transformação, né, de insumos em produtos finais e quanto isso resulta em termos de CO2 para fazer o cálculo da pegada. Né? Legal, não sabia Grosso que... modo, sim. Grosso modo é assim.
E o que vocês fizeram é basicamente automatizar tudo isso daí, quer dizer, para uma empresa que contrata vocês, já sai com esse negócio todo desenhado, calculado e faz a contabilidade de maneira muito mais eficiente, eu imagino, né? Exatamente. E assim, o que a Uhum. gente tem. Assim, eu sou muito orgulhoso da empresa que a gente construiu, Paulo. A gente Que tem legal. um corpo de 40 engenheiros, 15 PhDs, 20 pesquisadores. O que a gente Ué, tem hoje imagina, é na quase uma DIP universidade, vocês têm uma universidade aí, não é uma empresa, né? é um negócio classe global, assim. Uhum. Como é que é feito internacionalmente, tá? É consultoria. Geralmente são projetos de consultoria que custam 100, 200 mil dólares, pode chegar Uhum. a R$ 1 milhão, então, Vocês para têm você clientes lá fazer todo fora? esse projeto, fazer toda essa parametrização, temos clientes no Clientes fora. Canadá, no México, no Peru, Que legal. temos muitos clientes fora. Mas vocês estão baseados no Brasil, né? Onde E fica assim, a hoje, sede de vocês? na Silicon Valley brasileira, São José dos Campos. Ah, O boa, pessoal de boa. Florianópolis vai disputar esse título, de É, Recife também e tal. boa, boa. Mas como eu A sou Embraer, paranaense, gaúcho, na verdade, entendi. mas como defensor aqui de São José, eu digo que a gente é o Silicon Valley do É, Brasil. muito graças à Embraer, né? Ao CTA, É. tudo isso daí também, né? Tudo mais, né? Mas vai lá, tô te interrompendo muito, manda Sem bala. Fala. dúvida, sem dúvida. A gente tem, imagina, Paulo, a gente tem, assim, 20 anos na empresa. Você falou do DCTA. Eu sou um deles, né? Mas tem outros 19. Inclusive o diretor, o diretor 19 não, o itanos, quer professor dizer, catedrático caraca, a galera do ITA caiu em peso isso, aí. É, caiu em boa. peso. E, inclusive, o catedrático da cadeira de estatística lá do ITA, o professor Ernesto Marujo, está se aposentando do ITA, vai vir a trabalhar com a gente nos algoritmos e tal. E eu estava comentando, Paulo, só para fechar da DIP, que hoje quem que são os nossos concorrentes a nível internacional? Uma SAP, uma Oracle, uma Microsoft, assim, as empresas que conseguiram Entendi. reunir a expertise técnica, a competência para produzir um software, porque é quase que uma nova contabilidade, né, que você tem. Claro. Para produzir um software como esse, são É geralmente a grandes contabilidade players. do futuro, porque essa daí que vai salvar o planeta mesmo, né? Isso, nós somos uma das poucas empresas de software independente que tem uma solução para isso. Uhum. Boa, fantástico. Fala das instituições financeiras que você ia começar. Legal. O que eu ia comentar, Paulo, é que... E assim, para falar de instituição financeira, se você me permite, eu queria dar um passinho atrás, que é falar, vamos dizer, da cadeia de pressão por trás do ESG, em particular do mercado de carbono, tá? Eu acho que você chegou a falar um passando aqui do problema climático, né? As pessoas, elas acho que não têm ideia do tamanho da encrenca que a gente tá nela, né? Tá metido. A gente tá vendo secas lá na Europa, calor lá na Europa, tal. O que é isso, né? A Terra, ela tem um clima. Então tem região mais chuvosa, a Amazônia chove, o Saara é seco, tal. Quando a gente muda a temperatura média da Terra, quando a gente está mudando a atmosfera, né? O que a humanidade está fazendo é mudar a atmosfera. A gente está mudando a composição da atmosfera. Quando a gente muda o clima da Terra, esses climas regionais, eles mudam. Então, o Saara, o deserto do Saara, ele sobe na medida que a Terra fica mais quente. Sobe em qual direção? Para o Mediterrâneo, assim, sobe para a Europa. Basta ir para Roma. Eu estive em Roma no verão, peguei 45 graus em Roma, dá para ter uma ideia do que é o Saara invadindo a Europa, que é o que você está falando. Exato. Né? Então, assim, é o Saara movendo. Então, o cara tá lá na Grécia dizendo, nossa, putz grila, tá quente, tá seco, tá 2 meses sem chover. Welcome to Saara, entendeu? O clima da Terra tá mudando. Isso é um problemão, Paulo, porque, por exemplo, muda a corrente de vento. Então, hoje, por exemplo, no Nordeste, produz muita energia eólica. Por que você constrói um parque eólico num lugar XPTO? Porque lá venta. Se muda o clima da Terra, muda o regime de ventos. Então, o lugar onde é que você construir um parque eólico deixa de ventar naquele local. Ou pode ventar mais, ou assim. Então, é um efeito grande, profundo, vai afetar geração de energia muito, porque muita da geração da energia depende da chuva, do vento, do sol, tal. Então, afeta a geração de energia, afeta a agricultura, afeta a parte clima. água, pode parar de chover em lugares que tradicionalmente chovia, não vai chover mais, né? São Paulo a gente teve umas crises de seca que foram impressionantes já nos anos atrás, assim, de não chover, né?
Ou excesso, Ou e chover assim, demais. ou excesso de chuva, porque o que que acontece também? Como engenheiro, eu sou meio físico, né? Então, todo sistema, quando você aumenta a energia dele, você aumenta os extremos, né? Tipo um pêndulo. Se tem um pêndulo, Entendi. se você dá mais energia pro pêndulo, ele vai pendular mais. Então, assim, você teve agora no litoral norte 1.000 milímetros de chuva. Isso não é normal. 1.000 milímetros de chuva é uma insanidade. É 1 metro de água que caiu, 1 metro de água. É muita chuva. Esse tipo de evento fringe, ele aumenta muito em quantidade. Então, o problema do aquecimento global não é o aumento de temperatura em si, é a mudança do clima. São os O eventos Saara mudar extremos, de né? lugar, os eventos extremos. É um pepino. E daí o que acontece? Os governos precisam agir. Por isso que os governos do mundo todo estão colocando cap and trade, estão colocando sistemas, e assim, e a gente imaginava, né, que eram os europeus, os países nórdicos. Cara, a China está com o mercado de carbono num ritmo de avanço grande. Não, eu vi que a China é um dos países que mais investe no mundo hoje em transição energética. O que eles têm feito nos últimos 4, 5 anos é impressionante. É Né? impressionante. A China ela vai abandonar o carvão. E por quê? Porque a China, por exemplo, é um dos locais mais afetados do mundo pelo aquecimento global. Pequim já é uma região seca. Não sei se você já foi para Pequim. Pequim Eu já é fui. muito Tem o seco. deserto de Gobi ali, né? Que é do norte ali, que coisa vem. Os desertos chineses vão avançar no norte industrial da China com o aquecimento global agressivo. E o sul da China vai aumentar muito o número de tufões, tempestades e tal. Então, os governos estão movendo. Os governos, como é que eles podem se mover? Duas maneiras. Nas empresas, e esse é um jeito dos governos se mexerem também, indo para cima das instituições financeiras. Então, por exemplo, se o BNDES passa a investir mais em transição energética e menos em atividades poluentes, naturalmente, em alguns anos, a economia descarboniza. Então, você pode ter tanto uma pressão direta quanto uma pressão indireta no capital, para onde o capital vai, porque guiando para onde o capital vai, você, em 5 anos, 10 anos, começa a mudar como é que a economia se comporta. E por isso que hoje, já no Brasil, existem várias regulações do Banco Central que pressionam os bancos no sentido deles terem mensuração de emissão, reportar, olhar a carteira. E existem vários movimentos, tanto globais, como o PCAF, o Partnership for Carbon Accounting Financials, o NZBA, que é o Net Zero Banking Alliance, e esses movimentos internacionais meio que são incorporados pelos bancos centrais locais, que transferem isso para os bancos. E o que os governos, então, o que é pedido dos bancos? Tá? E hoje no Brasil você já tem DR-SAC, PR-SAC, GR-SAC, que colocou um calendário para os bancos, S1, S2, S3. Explica o que são esses saques aí. São regulações do Banco Central. É o Banco Central dizendo, banco, me envia a política, qual que é a sua política de investimento, levando em consideração aspectos ESG. Então, como é que isso está influenciando a taxa de juro? Como é que isso está influenciando o score? Como é que você mede a emissão dos projetos que você financia? E hoje, pelo menos no Brasil, a gente já tem isso de pé, em vários locais do mundo você já tem isso de pé há muito tempo, e você tem um movimento do Banco Central passar a exigir que os bancos vão limpando a carteira deles. E daí isso se traduz em custo de capital. Porque o banco ele tem um pool finito de capital que ele pode distribuir. Se ele necessariamente precisa reduzir a pegada de carbono dentro desse pool de capital que pelo Basileia dele ele tem a distribuir, ele vai ter que tirar um pouco de capital das atividades poluidoras e jogar mais e botar na mais limpa. E o único jeito do banco reposicionar a carteira dele é mexendo no juro, né? No limite, vira uma pressão de capital. E os produtos que a DIP tem são produtos que ajudam os bancos nesse processo. Então, imagina que toda a carteira do banco ele vai mensurar e vai olhar usando os nossos softwares toda a operação de crédito, vai olhar e a gente vai dizer, por isso que eu disse que da cada R$5 que circula no Brasil, a gente já está olhando dos nossos sistemas, e daí, claro, que nesses produtos para instituições financeiras a gente usa proxies. Então, uma empresa desse setor emite mais ou menos tanto. Uma empresa desse setor... Isso que eu ia perguntar. Na verdade, vocês fazem uma simulação, porque vocês não estão lá na empresa, vocês estão olhando da ótica do banco, né? Tentando adivinhar mais ou menos qual seria a pegada de carbono daquele crédito, vamos dizer assim, né? Perfeito. E para isso existe um protocolo internacional que é o protocolo criado pelo PCAF. Então, o GHG protocolo é de empresas, PCAF é de instituições financeiras. A gente tem software que implementa os dois protocolos e eles se comunicam.
Porque quando Esse uma empresa... PICF, qual é a sigla? PICF é o quê? Partnership for Carbon Accounting Financials. Entendi. É bem explicativo, né? E por que é uma partnership? Porque quem criou foram os próprios bancos. É quase uma autorregulação. É uma autorregulação, como Basileia, né? E daí isso acaba sendo incorporado pelos bancos centrais dentro do seu processo regulatório. Então a gente está vivendo esse movimento regulatório do sistema financeiro. E a gente imagina o mercado avançando em torno do ESG, em particular do carbono, com essas duas alavancas. Os governos colocando mercados regulados diretos e os governos pressionando os bancos para terem essa mensuração e os bancos tendo que criar os mecanismos para olhar dentro das suas carteiras. E além de tudo isso, existem também os interesses genuínos, né? Você tem várias empresas, vários bancos, várias instituições financeiras que já há décadas, mesmo antes de existir toda essa regulação, Bradesco é um bom exemplo, Banco do Brasil é um bom exemplo, de empresas, vai ter várias empresas, tanto nacionais como internacionais, que têm compromissos climáticos há um bom tempo. Então você tem um mecanismo regulatório de pressão, os mecanismos voluntários que vão criando um peer pressure, e isso vai fazer, na nossa visão, que nos próximos 10, 15 anos, mensurar impacto, em particular carbono, vai virar algo comum, vai virar algo do dia a dia. Boa, fantástico. Como é que é, quando você olha o Brasil no cenário internacional, assim, qual é a visão que você tem? A gente avançou bem, avançou pouco? Legal. Como é que você compara o Brasil no mundo emergente, ou com o mundo europeu, com o mundo americano, né? Você que é um participante privilegiado, né, disso daí, por ter contato com todo mundo, né? Qual é a avaliação que você faz? O Brasil, Paulo, ele tem algumas grandes oportunidades, mas também alguns desafios importantes na questão carbono, clima e ESG, tá? Por um lado, nós não somos pequenos emissores a nível global, muito por causa da mudança do uso do solo e do desmatamento. Existe a percepção, né, que o Brasil seria um país muito limpo. É verdade, quando você olhar a nossa matriz energética, a nossa atividade industrial, mas eu diria que o Brasil ele é menos limpo e mais desindustrializado, se você olhar criticamente, entendeu? Dos que tem pouca indústria, ele é talvez o mais sujo, vamos dizer assim. É por causa da mudança do uso do solo, do desmatamento, da cadeia de insumos. Então, assim... Isso tem mais a ver com agro, com a agropecuária, com a queimada o agropecuária em si. e o desmatamento, queimada. A queimada em si, né? A queimada em si. A queimada em si, que gera poluição, e também o uso para pecuária, principalmente. A passagem degradada, né? Você pega uma área que tinha uma floresta, você desmata ela, queima, e daí você não... Se você convertesse para uma atividade agrícola, o solo de uma atividade agrícola, ele é rico em carbono, em matéria orgânica. Mas não é isso que geralmente acontece numa área que está sendo desmatada ilegalmente. Você desmata ela, queima, converte para pecuária, uma pecuária de baixa intensidade, né? São poucas cabeças de gado por hectare, por alqueire, e é um solo que ele vai se degradando, vira uma pastagem degradada, uma terra com pouco conteúdo orgânico. Esse processo, ele emite carbono 2 vezes, no desmatamento e na queimada, e ao longo do tempo esse carbono que vai saindo do solo e indo para a atmosfera. Então, assim, isso faz do Brasil um emissor grande. Então, esse é um desafio, tá? O Brasil, para poder falar com propriedade na arena global sobre o tema carbono, nós temos que parar o nosso desmatamento ilegal. Isso é prioritário. É básico porque a gente sai de ser talvez o 4º, 5º maior emissor do planeta para passar a ser o 20º. Caramba, a gente está no 4º, 5º maior emissor. Que loucura, eu não tinha esse dado na cabeça. Exato, é muito. O desmatamento, a mudança do uso do solo, tal, é um grande emissor. E 60% da pegada de carbono no Brasil, tá? Feito isso, beleza, aí o Brasil ele vai ter moral, né? E aí você tem 2 desafios. O primeiro é o seguinte, o mercado de carbono é uma prioridade global descarbonizar, porque a atmosfera é uma só, né? E daí a grande questão é como é que os países ricos e industrializados financiam a descarbonização não só deles, mas também dos países em desenvolvimento. Um desafio que o Brasil tem nesse tema é que, de certo modo, o Brasil ele já é um país
pouco emitente, quando você tira essa questão do desmatamento que a gente acabou de comentar, quando você olha para o resto, o Brasil é muito pouco emitente, porque a nossa matriz energética é limpa, as regiões industriais são razoavelmente concentradas, tal. A gente tem uma questão com o transporte rodoviário, de caminhões, tal. Não, o Brasil não é eficiente no seu transporte, a emissão por quilômetro rodado no Brasil é alta para padrões internacionais. É o diesel do caminhão, basicamente. É o diesel do caminhão, é a gente não ter ferrovia, não usar hidrovia direito, tal, que são questões institucionais do país, né? Então, assim, a gente tem um pouco de desafio nessa questão, porque, mesmo com tudo isso, se você tira o desmatamento, o Brasil é muito limpo. E daí a pergunta é, como é que você tem uma linha base para o Brasil que é justa? Você não pode ter uma linha base para o Brasil que seja, vamos dizer, a linha base da indústria internacional. Porque daí não tem meta, e o Brasil já bateu a meta, a gente já descarbonizou a nossa matriz energética. Mas também não é justo que a nossa linha base seja uma diminuição percentual igual das economias que poluem, né? Porque, como assim? Eu já estou fazendo a minha parte, você quer que eu faça mais do que você? Você que ainda está sujo, né? Então você tem um desafio geopolítico aí para o Brasil. Então essas são umas questões. O que são as oportunidades? Em primeiro lugar, muito do que nos deixa menos emitentes também contribui para o desenvolvimento nacional. Então a gente aumentar a intensidade da nossa agricultura. Você passar de pastagem degradada a terras produtivas, tal. Isso é bom para a economia, isso é bom para o tema carbono. Você investir mais em ferrovias, hidrovias, ter uma malha rodoviária mais eficiente, caminhões mais eficientes, tal, isso é bom para a economia, isso é bom para o carbono. Então, você tem, por um lado, essa questão que a gente está muito alinhado, tudo que é bom para o Brasil acaba sendo bom para o planeta, isso é bom, a gente não está em conflito de interesse. É diferente, talvez, da Europa, que tem um dilema. A energia barata é do carvão, mas isso é péssimo para o planeta. Então, vários países estão muito conflitados nessa questão clima. O Brasil não está. Modo geral, o que é bom para o desenvolvimento nacional é bom para a questão climática. E tem uma outra questão também. O Brasil tem uma grande oportunidade de ser um grande hub da produção de baixo carbono. Então, talvez o nosso ganho deveria vir menos da questão de crédito de carbono e tudo mais, e mais de a gente poder industrializar o Brasil, a gente ser melhor reinserido nas cadeias produtivas globais, aproveitando do fato que a nossa produção, que a nossa indústria é de baixo carbono. Então, nessa parte de produção industrial, que aliás é um tema que interessa bastante para a gente aqui no Missão Desenvolvimento, que é o nosso podcast, né? Esse é um tema-chave que a gente trata e discute com todo mundo. Eu acho que tem dois elementos aí. Um elemento é a produção industrial feita a partir de uma matriz energética mais limpa. Produzir o que todo mundo quer, só que usando energias limpas, e imagino que a pegada de carbono da produção industrial brasileira seja bem menor. Isso é uma primeira pergunta que eu queria te fazer. E a segunda pergunta vai no sentido de produzir coisas que são industrialmente relevantes para esse mundo mais limpo, do tipo hidrogênio verde, amônia verde, que são já produtos limpos também, né? Que eu acho que é talvez uma segunda fronteira que o Brasil poderia explorar, né? Não só produzir o que todo mundo quer de maneira mais limpa, mas também produzir coisas mais limpas também, né? Como é que você enxerga isso, Arthur? Perfeito. Eu tenho uma opinião que ela é um pouquinho polêmica a respeito, tá? E você já vai entender o porquê. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é perfeito. O Brasil, ele tem uma pegada de carbono da indústria, por ter uma matriz energética mais limpa, menor. E não só isso, a gente está mais perto, quando você pensa na terra, da Europa e dos Estados Unidos. Então, talvez o nosso custo de container, o custo não tem uma vantagem tão grande, porque a China tem um embarque e desembarque, navios maiores, portos melhores, tal, tudo mais. Mas, se você olha independentemente desse custo do transporte, do container, o Brasil está mais perto da Europa e dos Estados Unidos. Claro, a viagem é mais curta, a viagem é mais curta e emite menos. Então, assim, você tem dois elementos quando você fala na exportação brasileira. A gente vai produzir mais limpo, então o nosso alumínio emite menos, o nosso ferro emite menos, tudo que é produzido aqui no Brasil, ele emite menos, não só na indústria, mas todo o supply chain que está por detrás dessa indústria.
Então é muito menos emitente e está mais perto, vai emitir menos para chegar lá. Então, assim, o Brasil ele pode virar um grande hub global da indústria de baixo carbono. E se você tem a visão que o mundo vai ter que cortar em 50% a sua pegada de emissão nos próximos 10 anos, 5 anos, isso é uma oportunidade de século para o Brasil. Tá? Assim, eu gosto muito de história, tá, Paulo? Inclusive, é um fato anedótico, eu fui campeão da Olimpíada Brasileira de História Militar, quando eu estava no... Que legal! Bem anedótico. Eu quase fiz faculdade de História, eu adorava História também, acabei indo para Economia, mas quase fui para História, né? Tá bem anedótico. Legal, Paulo, adoro História também. E assim, para mim é uma oportunidade de século que o Brasil tem, porque você vai ter uma reconfiguração da indústria global para ela ficar menos emitente. Você vai mover centros produtivos. Isso ainda associado ao movimento geopolítico, né, de desacoplamento do Ocidente com a China. Quando você soma essas duas coisas, é uma oportunidade de século para o Brasil substituir parte da produção que acontece na Ásia industrial por uma indústria de baixo carbono. Então, sim, sobre o seu segundo ponto, sobre hidrogênio verde, amônia verde e tal, para mim é justamente assim que a gente começa a perder um pouco dessa oportunidade. Porque é meio que a gente exportar o nosso baixo carbono. Perfeito. Então é você empacotar energia de baixo carbono, mandar para a Europa para eles produzirem lá. Então, assim, eu acho que... Perfeito. Se eu tivesse no governo, para mim, o grande olhar que eu teria, ou no BNDES, seria muito menos para hidrogênio verde e muito mais em, cara, como é que eu faço uma planta fabril lá no Nordeste, que está perto de portos, está perto dos centros consumidores globais da Europa e dos Estados Unidos, produzir itens de baixo carbono, substituindo os itens produzidos na China, que é movido a carvão, que tem um transporte enorme de um navio queimando diesel. Como é que eu faço isso acontecer? E se a gente for minimamente competitivo, em questão de preço e eficiência, você vai ter uma indústria grande migrando para o Brasil por causa dessa questão. E eu acho que é nisso que a gente deveria estar olhando e investindo. Não, perfeito. Até, inclusive, por incrível que pareça, a gente teve uma conversa com um dos superintendentes do Banco do Nordeste, aqui no podcast, em que ele falava exatamente o que você está falando, né? Ele tinha uma grande preocupação de que o Nordeste agora virasse um grande exportador de commodity limpa, né? Que seria uma das maiores ironias do destino, porque um dos fatos do Nordeste não ter conseguido se desenvolver de verdade no Brasil é que ele nunca se industrializou, especialmente pela via tecnológica, né? Nunca houve centros tecnológicos de desenvolvimento industrial de ponta no Nordeste, e ele sempre se especializou em fornecer matéria-prima para o resto do Brasil e para o resto do mundo, né? Açúcar, pau-brasil, né? Cana e assim por diante, né? E agora o grande temor é que justamente as usinas eólicas, toda a geração fotovoltaica e eólica, seja vendida ou para o Sudeste, que está precisando de energia também, ou para o resto do mundo, né? E ao invés de ser aproveitada como produção em território do Nordeste, né? Ou seja, há uma consciência lá muito grande dentro do próprio Banco do Nordeste, né, de como internalizar essa produção no Nordeste, né? Que esse que eu acho que é o grande desafio, né? E o ponto que você coloca da oportunidade que o Brasil tem realmente é fantástico, né? Talvez seja um dos caminhos para neutralizar a nossa desindustrialização ou para iniciar um processo de reindustrializar, seja justamente essa agenda de produzir de maneira mais limpa. Agora, precisa ver se as empresas vêm, né? E se a gente tem isso que você falou, do mínimo de competitividade, de eficiência, né? O que você tem visto na prática e o que tem acontecido nos outros países, Arthur? Até, né, eu te pedi para fazer uma comparação, assim. Você Legal. Tem clientes no México, nos Estados Unidos, na Europa, assim, o que você tem visto de movimentos no Brasil e nesses países que podem ser interessantes para a gente como lição? O que tem funcionado, o que não tem funcionado? Legal. Eu vejo, Paulo, principalmente países árabes agarrando essa oportunidade que a gente está falando que o Nordeste brasileiro tem. Então, Marrocos, por exemplo,
tem tentado se vender e criar esse conceito. Também é uma região que vai conseguir gerar energia muito barata, limpa, por causa do solar, né? Tem um deserto lá, tem uma população minimamente grande e também está perto do centro consumidor americano. Eles têm avançado, aliás, o processo de industrialização do Marrocos tem avançado bem, eles têm conseguido construir lá uma indústria automotiva. Exato, e esse é um dos grandes temas. Esse é um dos grandes temas, tá? Para mim é até um pouco paradoxal, mas a gente tem bastante interlocução com marroquinos, com empresas marroquinas, bancos marroquinos. Eu acho que é paradoxal, Paulo, porque a gente tinha que ter talvez essa interlocução com um banco no Nordeste, entendeu? E não com um banco no Marrocos. É legal do ponto de vista da empresa de vocês, mas não do ponto de vista de país, né? De que Exato. Vida, né? Queria que o cara estivesse no Nordeste, não no Marrocos, né? Exato. Então, assim, eu vejo um pouco desse movimento assim, em países árabes. Eles estão muito avançados, muito atentos a essa oportunidade que existe da reconfiguração das cadeias produtivas globais. Quando você pensa na situação geopolítica deles, é muito conveniente, né? Porque muitos países árabes são dependentes de petróleo. Então, você vai poder trocar, talvez, petróleo por indústria, né? Então, você tem esse movimento forte nos países árabes. México e países da América Central, para mim, estão tão atrasados, talvez até mais atrasados que o Brasil nessa discussão, tá? Então, a gente, infelizmente, talvez não vai perder para os nossos países latinos, porque a América Latina como um todo tá meio... Tá toda meio atrasada, meio dormente nessa oportunidade. Pelo menos essa é a visão que a gente tem. E um movimento interessante que a gente vê é o seguinte... muitas multinacionais, principalmente, veem o Brasil como partes pequenas dos seus portfólios. Então, a Operação Brasil é 5% da multinacional, 2% da multinacional, 3% da multinacional, mas todas essas multinacionais veem o Brasil como um potencial exportador de soluções de sustentabilidade para as holdings como um todo. Então, existe um movimento razoavelmente grande que eu vejo de multinacionais. E a gente aqui na DIP tem vários cases nesse sentido de multinacionais que nos contratam para fazer pilotos aqui no Brasil que depois podem ser levados para o mundo todo. E a gente tem pelo menos uma dezena de exemplos assim de multinacionais grandes, conhecidas, dá um exemplo, não precisa citar o nome da multinacional, mas dá um exemplo do que é exatamente isso. Ela multinacional de motor, por exemplo, multinacional de fabricação de carro e tal, testa a solução... Às vezes até o nosso próprio software, tá? Isso já está acontecendo em mais um lugar. Ela testa nosso software. Nosso software é internacional, ele pode fazer a contabilidade de carbono em qualquer lugar do mundo. Então ele testa o software na unidade Brasil para depois levar para a unidade mundo. Ele testa a solução de alguma startup de eficiência energética, alguma solução tal, e depois leva. Ele pilota, você construir uma usina fotovoltaica privada e depois leva. A gente tem visto muitos movimentos nesse sentido. Soluções de startups, principalmente startups, tem sido uma boa oportunidade para startups para trabalhar com multinacionais. Geralmente startups de países de terceiro mundo têm uma dificuldade de trabalhar com projetos globais, né? Porque geralmente quem ganha o projeto global é a startup que está lá fora. Mas nesse caso específico climático, a gente tem encontrado uma certa facilidade, porque existe uma leitura por trás de muitas corporações que o Brasil pode ser um país para se pilotar soluções de sustentabilidade. Mas eu acho que a grande questão para o Brasil é essa que a gente estava conversando anterior. Como é que a gente reindustrializa o Brasil usando da sustentabilidade como um motor? E para mim isso é a oportunidade, não sei se do século, Paulo, mas... olhando a história que a gente teve recente desses do século últimos porque, 50 anos. É do século porque a gente se industrializou nesse século, então os outros é do século, né? Porque é o único século, né? Isso. A gente está chegando no final, Arthur, mas eu não queria deixar de tratar de um tema aqui, que é a coisa do mercado de crédito de carbono. Queria pedir uma visão sua disso também. Legal. Tem andado, não tem andado? Qual é o diagnóstico que você faz disso, dessa solução? Como é que o Brasil também está nessa história, né? Legal. Eu acho que tem alguns pontos, tá, Paulo? E alguns pontos que eu já tangenciei aqui de algum modo. Então, assim, tendo um mercado regulado de carbono de cap and trade, é justamente onde você cria um mercado de crédito de carbono regulado, tá? Então, se o governo solta lá
acima de 25 mil, entre 10 mil e 25 e tal, beleza, você vai ter empresa que vai estar acima do cap, abaixo do cap e tal, é onde você começa a ter um mercado de carbono regulado. Hoje o mercado de carbono que existe, né, no Brasil é o mercado de carbono voluntário, você fazer projetos de descarbonização aqui. Existe uma certa oportunidade de fazer isso sim, principalmente no agro, né? Então, eu estava comentando que o Brasil é um emissor relevante a nível global, principalmente por causa da mudança do uso do solo, né? Então, você... E uma coisa que eu também comentei aqui é que, geralmente, no Brasil, a descarbonização anda em linha com o melhor interesse de desenvolvimento nacional e da economia. Então, isso é positivo, né? Porque qual que é a lógica de um crédito de carbono do mercado voluntário? É um dinheiro para você viabilizar um projeto que cause captura de carbono. Obviamente vai ser muito difícil isso acontecer se você tiver destruição de valor econômico ao longo do projeto. Então, um lugar onde você tem um conflito entre o que é bom para o país e o que é bom para o clima, vai ser muito difícil você criar um projeto de crédito de carbono. Não vai parar de pé. Não vai parar de pé. No Brasil, como geralmente você tem um alinhamento nesse sentido, isso facilita. Então, o mercado de carbono ele vai ser uma questão relevante, sim, principalmente depois de estar regulado. Existem alguns desafios. E o principal desafio para o Brasil tracionar como um exportador de crédito de carbono é a discussão de qual é a linha base brasileira. Esse é o grande desafio, porque se a nossa linha base, se a expectativa de descarbonização do Brasil for percentualmente igual à expectativa de descarbonização do resto do mundo, a gente vai ter que lutar muito para chegar nesse threshold, porque a gente já é mais limpo, principalmente na nossa indústria, na atividade econômica lícita, né? A gente já é muito mais limpo, e daí sobra pouco gap para você conseguir originar projetos de emissão, porque o projeto de carbono ele tem que trazer adicionalidade, né? Então, se você já está comprometido com uma meta bastante agressiva, sobra pouco espaço para você ter adicionalidade nos projetos, e isso dificulta a quantidade de crédito que você vai poder gerar. Então, eu diria que existe uma grande questão geopolítica de o que é uma linha base razoável para o Brasil, que vai importar muito para a questão de se a gente vai conseguir ou não virar um exportador de crédito de carbono. Agora, independentemente disso, fato a nossa indústria é mais limpa. E eu acho que existe então um desafio de coordenação da iniciativa privada, do governo, em como é que a gente vai levar esse debate a nível internacional. E acho que esse é um grande desafio. Eu confio na capacidade da administração atual de fazer isso. É difícil, é um debate difícil, porque é mais confortável para o país desenvolvido querer que o Brasil tenha uma meta de descarbonização igual, grande, agressiva. Claro, né? É mais confortável querer comprar o hidrogênio verde para continuar produzindo lá e não investir na industrialização nossa como país. Então, assim, tem um desafio geopolítico, econômico, empresarial, industrial grande, mas é uma grande oportunidade que a gente tem. Boa, fantástico, Arthur. Estamos chegando no final aqui. Queria deixar aí as últimas palavras aqui, né, para você falar para quem nos ouviu, para quem nos assistiu. Quiser falar um pouco mais da DIP ESG também, que é uma baita empresa brasileira, né, de classe global, como gostei que você falou de world class, né, de classe global, né? Legal. Manda bala. Palavra Bom, sua. Paulo, eu agradeço o seu convite, tá? Fiquei muito feliz de poder falar contigo. Eu admiro bastante pessoas como você, mentes como a sua, que conseguem pensar sobre o Brasil. Obrigado. Eu acho que o Brasil é um país que falta elite, né? O problema não é a grande narrativa, né? Principalmente da esquerda histórica aqui no Brasil, é que o problema é a elite. Para mim, o problema do Brasil não é a elite, o problema do Brasil é que falta elite. E eu acho que elite é isso, é pensar os problemas nacionais, articular, porque em grande medida estamos todos aqui nesse mesmo barco, né? E eu acho que esse tema do carbono, esse tema da emissão, esse tema do ESG é um exemplo enorme disso, de como a gente, como país, pode se reposicionar globalmente. E falando da DIP, eu acho que a DIP é a nossa tentativa de contribuição nesse sentido. Naturalmente, nós, uma startup, uma empresa de desenvolvimento de software, nós não vamos conseguir ter articulação do ponto de vista, talvez, internacional, regulatório, do mercado financeiro, tal. São muitos os players que precisam se mover, mas
como é que eu enxergo a DIP? Nós somos viabilizadores desse processo. Então, a nossa missão como DIP é levar a mensuração de impactos, a mensuração de carbono do Brasil nos melhores termos globais possíveis, levar a gente como país no limite da técnica com relação a essa mensuração. Um europeu que olhar um inventário de carbono de uma empresa brasileira feito pela gente não vai poder achar defeito, vai dizer, não, esse inventário ele é científico, ele é correto, ele implementa as diretrizes do GHG Protocol, do IPCC, no seu estado da arte, e esse é um pouco da nossa missão como empresa, é ser um viabilizador tecnológico para que a nossa indústria, o nosso país ganhe competitividade, o nosso sistema financeiro também possa apoiar esse processo de maneira efetiva. Eu acredito muito no sistema financeiro nacional. Eu acho que não só a BNDES, bancos públicos, mas também os bancos privados, Bradesco, Itaú, Santander, BTG, BV e vários outros, todos têm compromisso real com a temática. E eu acho que esse é o nosso papel como empresa, como DIP, ser viabilizador. E falando da gente, estamos como empresa só no começo, Paulo. Nós temos uma ambição bastante grande como empresa de ser um player relevante na América Latina e relevante globalmente também. Boa. Fantástico, Arthur Kovach, muito obrigado. Parabéns pela empresa, pelo projeto. Obrigado aqui pela presença. No futuro vamos te convidar de novo. Foi muito legal. Tenho certeza que todos que nos assistiram aqui adoraram. E agradeço de coração. Obrigado. Valeu, Paulo. Obrigadão, viu? O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFBNDES, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFBNDES nas redes sociais. Até a próxima!